Gostaria de cumprimentar a todos nesta noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma imensa alegria poder estar aqui nesta noite para nos reunirmos juntos com os nossos amados irmãos IPMS e com todos aqueles que nos dão a alegria e a satisfação de também participar conosco do culto nessa noite. Quero cumprimentar também aqueles que nos ouvem pela Rádio Shalom na frequência 87.9. Somos a Igreja Presbiteriana do Monte Santo. Muito nos alegramos também de poder chegar à sua casa e ao seu lar nesta noite, como também eu cumprimento aqueles que nos assistem pelo canal da IPMS no YouTube, Facebook, PBTV, canal 38. Quero também cumprimentar os amados irmãos das nossas congregações do Araxá e do José Pinheiro, que nos dão a honra também nessa noite de participar do nosso culto. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, as nossas famílias, que se reúnem nessa noite, em nome do nosso bom Deus. Que o Senhor possa receber dos nossos lábios os louvores que queremos entoar a Ele, que a palavra do Senhor também alcance o nosso coração nessa noite, que seja, meus amados irmãos, uma noite de celebração, de adoração ao nosso Deus, porque este é o dia do Senhor. E mesmo online, podemos sim adorar o nosso Senhor e oferecer esse culto a Ele, porque só o Senhor merece receber nessa noite toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu os convido para uma leitura da palavra do Senhor, no livro dos Salmos, capítulo de número 61. Livro dos Salmos, capítulo de número 61, que diz assim o texto bíblico: Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta e demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouvistes, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentarás ao rei, duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhes que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Que o Senhor nos abençoe nessa noite com a leitura da sua palavra. Os convido a um momento de oração nesse instante. Oremos. Eterno e grandioso Deus, estamos em tua gloriosa presença nessa noite, agradecidos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede neste dia, que é o dia do Senhor, poder adorar ao nosso Deus. Ó Pai, recebe dos nossos lábios, ó Pai, toda a adoração nessa noite. Abençoa-nos grandemente, Senhor, em cada momento deste culto, ó Deus, porque aqui estamos reunidos no Teu nome e os nossos amados irmãos em seus lares. Ó Deus, para Te adorar, para Te bendizer. Ó Pai, ao Senhor nesta noite, toda honra, toda glória e todo louvor. Oramos com o nosso coração agradecido nesse instante, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, do sacrifício remidor, do sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver, em cada transe a suportar. Eu
Sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar minha tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Irmãos, ainda nesse momento queremos louvar a Deus, queremos clamar a Ele por seu perdão, por sua misericórdia, realizando, separando esse momento do nosso culto para a confissão de nossos pecados. É uma bela oportunidade que a gente tem de ir ao Senhor em oração, pedir misericórdia, pedir compaixão, o derramar da sua graça em nossas vidas. Queria que a gente orasse junto nesse momento e clamássemos ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos de pé, por estarmos vivos, Senhor Deus, por não sermos consumidos, Senhor Deus, pelos nossos pecados, porque a Tua graça nos alcançou, Deus. Pai, ainda assim, Deus, temos pecado contra o Senhor, temos vivido, Senhor Deus, uma vida, às vezes, com mentiras, Pai, uma vida, às vezes, Senhor Deus, entregue, Senhor Deus, ao pecado, uma vida que negligencia, Pai, o louvor a Ti. Ó, Senhor Deus, tem misericórdia de nós, tem, Deus, compaixão de nós. Prova, Senhor Deus, o nosso pensar, Senhor Deus, sonda o nosso coração e nos guia pelo caminho eterno, Senhor Deus. O Senhor conhece o coração, Pai, de cada irmão que está assistindo, de cada pessoa, Deus, que está orando nesse momento. O Senhor conhece as falhas, Senhor Deus. O Senhor conhece o que há de mais oculto. E bem sabemos, Senhor Deus, que não podemos nos esconder do Senhor. Do mais profundo abismo, Senhor Deus, ao mais alto céu, o Senhor está lá. E não podemos nos esconder, Pai. E diante disso, clamamos, Pai, por misericórdias, Senhor Deus. Clamamos pelo derramar da Tua graça sobre a vida de cada irmão, Pai. Por favor, Deus, nos perdoa, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós oramos confiantes no sacrifício de Cristo, Pai, que por tão grande graça, Senhor Deus, nos alcançou as pessoas mais improváveis nesse mundo. Nos tirou, Pai, do império das trevas, de um terrível lamaçal, Senhor Deus, de uma terrível perdição que nós vivíamos por pecar, Senhor Deus, após pecar. E o Senhor olhou para a gente, Senhor Deus, nos escolheu e derramou da sua graça. Nosso coração, Senhor Deus, está contrito ao te pedir perdão, mas se enche de alegria por isso. Essa é a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de convidar os irmãos a um momento de ações de graça. É maravilhoso, meus irmãos, quando a gente pode agradecer o cuidado que o Senhor tem tido para com as nossas vidas e também para com as nossas famílias. E nesta noite, a nossa querida irmã Tel, ela oferece esse culto em ações de graça, pelas bênçãos, pelas vitórias que o Senhor tem concedido a ela, no que concerne à sua saúde, e nós estamos felizes, porque nessa noite ela pode dizer, até aqui o Senhor tem me ajudado, e ela oferece esse culto ao Senhor, pela vitória que ela conseguiu, estava enferma, mas o Senhor deu a ela a vitória, e nessa noite ela agradece ao Senhor.
E é maravilhoso, irmãos, quando a gente pode fazer isso nas nossas vidas. Também, alguns irmãos são aniversariantes. Temos a aniversariante do dia, né, a nossa irmã Neuza da Silva Costa, né, aniversariante do dia. Que Deus abençoe grandemente a vida dela. E também temos os aniversariantes da semana. O irmão Pedro Alves Rodrigues, a irmã Luzia Alves Vieira, Flávio Regis F. Moreira, Victor Gabriel C. Braga de Farias. Esses são os nossos irmãos aniversariantes da semana. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. E eu também quero convidar você, meu irmão, que nos ouve pela rádio e nos assiste em casa, pelo canal, e deseja também, juntamente com a sua família, oferecer esse culto ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem tido para com você, para com a sua casa, para com a sua família. Momento de gratidão, momento de agradecimento ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre a vida de cada um. Convido você a uma palavra de oração nessa noite, juntamente com a sua família. Oremos, irmãos. Eterno e grandioso Deus, te somos gratos pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos, pelo cuidado do Senhor para com a vida de cada um de nós. Ó meu Senhor, obrigado pela vida da nossa querida irmã Tel, pela vitória grandiosa que o Senhor concedeu à sua serva. Ó Pai, que ela continue a te servir com muita alegria e singeleza no seu coração, juntamente com a sua família, nosso irmão Cláudio, Jéssica, esta família que é tão abençoada. Ó Pai, que o Senhor abençoe e fortaleça a vida deles. Meu Senhor, obrigado pelos irmãos aniversariantes, por mais um ano de vida que o Senhor concede aos teus servos. Ó meu Pai, que essa data se repita por muitos e muitos anos, e eles sempre tenham alegria em seus corações de te servir, de celebrar, de estar na tua gloriosa presença. Meu Senhor, nessa noite também queremos interceder pelos nossos irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa visitar e restaurar completamente a saúde dos teus filhos. E nessa noite nós intercedemos pelo nosso irmão Vandinho, ó Pai, lá da nossa congregação de José Pinheiro, que o Senhor abençoe o seu servo, que o Senhor restaure completamente sua saúde, abençoe a sua casa e a sua família. Também oramos pelo nosso irmão Walter, ó Deus, pela sua esposa, a irmã Meire, ó Deus, que o Senhor possa também estar abençoando os seus servos, restaurando completamente a saúde deles. Também, ó Deus, apresentamos a sua casa, os seus filhos, o seu lar, diante do Senhor. Ó meu Pai, por tantos outros irmãos nossos, ó Pai, que são objetos do Teu amor, ó Deus, nesse instante, nós queremos suplicar, ó Pai, que o Senhor possa visitar, ó Deus, restaurando a saúde, ó meu Deus, de cada um. Ó meu Pai, te peço pela irmã Irineia, te peço, ó meu Deus, pela irmã Carminha e por tantos outros irmãos, ó Pai, ó Deus, que o Senhor possa visitar, abençoar e restaurar, ó Deus, completamente, ó Deus, a saúde dos Teus filhos. Te peço também, ó Deus, pelo nosso irmão de Elvira, ó Deus, também que está enfermo, que o Senhor possa abençoar a vida dele, que o Senhor possa restaurar completamente a sua saúde. Ó Pai, nós oramos nesta noite e nós te agradecemos, ó Deus, pelo Teu cuidado, ó Deus, pela maneira maravilhosa como o Senhor tem abençoado as nossas vidas e abençoado também as nossas famílias. Nós oramos nesta noite, meu Senhor, e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao
ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade e louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de seu nome. Alegre te louvo por seus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são suas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Poderoso, nunca falhará,
maravilhoso Deus, mas que buscamos, mas que pedimos, grandes coisas faz, ressurgiu, morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer, nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução, mas que sabemos, mas que esperamos, grandes coisas faz, ressurgiu, morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer, nosso Deus é poderoso, Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Por gerações Ele é, e o tempo está em tuas mãos, o começo e
Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão, grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Meus amados irmãos, nesse instante nós vamos oferecer esse culto ao Senhor, porque é verdadeiramente Ele que tem cuidado da vida de cada um de nós. E eu queria, nesse momento, orar, agradecer a Deus, porque é Ele que tem cuidado de cada um de nós, é o Senhor que tem suprido cada uma das nossas necessidades, é o Senhor que tem cuidado da sua igreja e cuidado de cada família. E eu queria deixar um texto da palavra do Senhor, que encontra-se lá no livro de Provérbios, capítulo 3, verso de número 9 e 10, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Meus amados irmãos, é o Senhor que verdadeiramente tem cuidado de nós, e o Senhor nos ensina que devemos trazer à presença do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E nessa noite eu gostaria de orar por você que tem sido fiel ao Senhor, que tem depositado o seu dízimo e a sua oferta online, ou que tem ligado para os nossos irmãos tesoureiros para fazer esse recolhimento, e também a você que por uma razão ou por outra não tem feito isto. Mas é maravilhoso, irmãos, quando a gente pode oferecer ao Senhor as nossas primícias, oferecer ao Senhor, porque é Ele, irmãos, verdadeiramente que tem cuidado de cada um de nós. E nesse instante, irmãos, nós vamos orar e vamos agradecer, porque é o Senhor que cuida, é o Senhor que abençoa, é o Senhor que tem abençoado a sua igreja, é o Senhor que tem cuidado de cada um de nós. Oremos nesse instante. Senhor amado, nós te somos gratos, ó Pai, pelo teu cuidado para com a vida de cada um de nós, pela alegria, ó Deus, de verdadeiramente poder te servir. Ó Deus, obrigado pela tua igreja, obrigado, Senhor, pela vida das famílias e PMS, ó Deus, que têm sido fiéis ao Senhor no que concerne os seus dízimos e as suas ofertas. Ó Pai, tem, ó Deus, apresentado diante do Senhor, entregado as suas primícias, que o Senhor abençoe grandemente suas vidas e os seus celeiros. Ó Pai, que a casa do Senhor
sempre tenha, ó Deus, o cuidado, e é através da instrumentalidade da vida de cada um de nós que somos o teu povo e a tua igreja, que a tua igreja, ó Pai, recebe o cuidado e o sustento. Abençoa, ó Pai, grandemente os dízimos e as ofertas que têm chegado à tua casa, dá sabedoria, ó Pai, ao conselho da igreja para administrar esses recursos, para honrar e para glorificar o teu nome. Ó Pai, também intercedemos por aqueles que por uma razão ou por outra, Pai, enfrentam uma luta ou uma dificuldade aqui e acolá. Ó meu Deus, e não têm chegado à tua casa de oração para entregar, ó Deus, as suas primícias. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida desses irmãos e traga, ó Deus, a consciência ao coração de cada um, de que é importante, ó Pai, que sejamos fiéis ao Senhor nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Abençoa, meu Deus, a tua igreja. Abençoa, meu Senhor, o teu povo. Oramos, ó Pai, e te agradecemos nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que o Senhor possa abençoar grandemente as nossas vidas. Nós já estamos caminhando, irmãos, para compartilhar a palavra de Deus nesta noite. Antes de iniciarmos esse instante, eu queria cumprimentar as nossas crianças que participam também do nosso culto nessa noite, que nos dão a alegria e a honra. Elas têm sido uma grande bênção aqui na vida da IPMS. Hoje pela manhã realizar a sua escola bíblica de férias, ou escola bíblica dominical, né? E é um tempo maravilhoso que o nosso DI tem preparado para que os nossos pequeninos possam estar estudando a palavra de Deus. Eu quero cumprimentar também as nossas crianças nesta noite. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também quero cumprimentar aqueles que nos ouvem pela Rádio Shalom, na frequência 87.9, você que ligou o seu rádio agora. Somos a Igreja Presbiteriana do Monte Santo. Muito nos alegramos em poder chegar à sua casa e ao seu lar nesta noite. Que Deus abençoe a você e também a sua família. Quero cumprimentar aqueles que nos assistem pelo canal da IPMS no YouTube, Facebook, IPBTV Canal 38, IPB Play. Que Deus abençoe você. Que está perto, que está longe, quero cumprimentar André e Priscila, lá no Reino Unido, Felipe e Thalita, em Portugal, Felipe e Mirlene. Quero cumprimentar também Jéssica, Dona Zuleide, seu Samuel, e tantos outros irmãos que nos dão a alegria e a honra de participar nesta noite do nosso culto. Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, e é uma alegria poder ter você conectado conosco nesta noite para oferecer esse culto ao Senhor. Quero convidar os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Vamos compartilhar desse trecho nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso de número 22. Diz assim, meus irmãos, o texto bíblico: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estágios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhes Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andando por sobre as águas, e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhes disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração nessa noite e nos abençoe com esse trecho das Sagradas Escrituras, irmãos, que tem lições preciosas para a nossa vida. Eu lhe convido nesse instante a uma palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, meu Deus, tão precioso, de poder estar na tua casa de oração nessa noite e por esse instante, ó Deus, de poder compartilhar a tua palavra. Meu Deus, traz a nossa mente cativa a ti.
Ó Deus, que o Teu Espírito nessa noite, que conhece verdadeiramente o coração de cada um de nós, possa, meu Deus, falar profundamente as nossas vidas através das Sagradas Escrituras. Repreendemos toda a ingerência do mal, todas as coisas que são contrárias a Ti. Ó meu Deus, que o Teu Espírito possa ministrar profundamente aos nossos corações. Nos submetemos a Ti, ó Deus, e nos colocamos inteiramente nas Tuas mãos. Fala, meu Deus, ao nosso coração. Perdoa mais uma vez os nossos pecados. Oramos, meu Deus, agradecidos nesse instante. Em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nessa noite. Meu querido irmão e amigo, você que está aí na sua casa e participa da nossa reunião nessa noite, quero lhe convidar a esse momento tão especial da palavra de Deus. Que você aquiete o seu coração, mesmo estando aí no conforto da sua casa, no seu divã, na sua sala com a sua família. Não fique se mexendo de um lado para o outro e dedique esse tempo para ouvir o que o Senhor tem a falar ao coração de cada um de nós. Que pelo Espírito de Deus o Senhor possa ministrar profundamente as nossas vidas, abençoando a nossa casa, abençoando a nossa família. Meus irmãos, essa sessão do capítulo 14 do Evangelho de Mateus narra para nós a maneira maravilhosa como o Senhor pôde se revelar para os seus discípulos num momento muito interessante. E esse texto, irmãos, registra para nós que Jesus caminhou por sobre o mar. É um texto, irmãos, que tem grandes lições para nós. Que o Senhor, nesta noite, pela sua misericórdia e graça, Ele possa ministrar ao nosso coração. Meus queridos, mas antes, queria introduzir, fazendo algumas considerações nesta noite. Talvez estejamos, irmãos, vivendo dias nunca imaginados. Certamente esses dias, estas semanas e esses meses, eles ficarão na história. Os filhos pequenos e netos terão muito que contar para as suas gerações futuras. O mundo, irmãos, parece viver em crise. As pessoas estão com medos, estão com muitas dúvidas. Os governantes, eles não sabem o que fazer diante, irmãos, de tantos desafios, diante, irmãos, de tantos óbitos. Uma crise, irmãos, que não se sabe ao certo quando vai passar, porque a curva desse vírus, irmãos, parece ser imprevisível. Diante de tudo isto, irmãos, nós somos desafiados, como cristãos, a reagir, a tomar posição, a proteger a nossa família, a lutar, irmãos, contra aquele que não acredita que pode acontecer na sua própria casa. Irmãos, isso mexe com as emoções das pessoas, tem mexido inclusive com as finanças, com a espiritualidade. As pessoas, irmãos, estão a ponto de instalar uma crise emocional, de ansiedade, de tristeza, de insegurança e até de depressão. Meus amados, se requer uma tomada de posição, lutar contra aquilo que de repente, irmãos, possa querer nos prejudicar. E este momento é também, irmãos, o momento para se pensar na espiritualidade. Nas crises, as pessoas ficam mais sensíveis para pensar sobre sua própria vida e também sobre o seu relacionamento com Deus. Meus amados, o corre-corre do dia parece muitas vezes nos privar da presença do Senhor. No percurso da vida, muitas vezes, amados, as lutas se apresentam de uma maneira muitas vezes dura, quando não sabemos sobre Jesus de modo correto, ou quando nós não temos, irmãos, uma base teológica firme no coração, ficamos muitas vezes perplexos diante do que o Senhor pode e faz em nós e também, irmãos, através das nossas vidas. Frequentemente, irmãos, a igreja parece ser como um barco, sacudida por tormentas. Às vezes a gente alimenta a ideia de que nós estamos sem consolo, mas, irmãos, preste atenção. Podemos ter a Cristo por nós, mas o vento e às vezes, irmãos, a maré parece que vem contra as nossas vidas. Há momentos que nós estamos na prova, há momentos que nós estamos na luta, há momentos, irmãos, que parece que as coisas estão muito difíceis, seja no âmbito da família, das finanças, seja com os amigos, seja com os negócios, às vezes até com a saúde. Como, irmãos, viveremos agora? Enfim,
Os dias são difíceis e tristes, mas o cristão, irmãos, precisa enfrentar cada dificuldade, cada adversidade, confiando plenamente no Senhor. Os discípulos, irmãos, depois de um dia de intenso trabalho, eles estavam no barco e Jesus, irmãos, que havia ficado orando, veio sobre as águas ter com os discípulos. O contexto, irmãos, desse texto nos fala que Jesus, irmãos, já tinha realizado muitos milagres, abençoado muitas pessoas, alimentado multidões. Aí, irmãos, eles são forçados a entrar no lago ali e seguir, irmãos, adiante naquele barco. Parece, irmãos, que os discípulos tinham o desejo de ficar, mas por alguma razão, irmãos, eles seguiram aquela caminhada. Jesus se demorou um pouco e ficou orando, e os discípulos seguiram ali no mar, irmãos, mas se levantou um grande vendaval e ele levou o barco, irmãos, para um lugar mais distante. E Jesus, ele se demora por um dia de muito trabalho e ele fica ali, irmãos, orando, intercedendo, mas o Senhor Jesus resolve ir de encontro aos discípulos na 4ª vigília da noite. Meus irmãos, a 4ª vigília da noite compreendia mais ou menos de 3 horas da madrugada a 6 horas da manhã, e os discípulos, irmãos, estavam ali naquele momento desfrutando da presença de Jesus. Eles já tinham visto diversos milagres do Mestre, mas aqui, irmãos, eles estavam além mar, e Jesus, irmãos, resolve se apresentar para eles. Nesta ocasião, o Senhor Jesus, ele surpreende os discípulos com algo sobrenatural. Ele andou sobre as águas. Meus amados, o medo bateu a porta, aqueles discípulos ficaram profundamente assustados, pensando ali, irmãos, que era um fantasma que estava ali surgindo. Nada realmente, irmãos, deveria assustar os que têm a Cristo junto deles e sabem quem é o Senhor Jesus. Irmãos, nem a morte deveria assustar aqueles discípulos, mas, no entanto, pela sua humanidade, o medo bateu no coração deles. E o Senhor, irmãos, propositalmente se apresenta a eles ali caminhando sobre o mar, porque o Senhor queria trazer lições preciosas para a vida daqueles discípulos. De modo, irmãos, que esse texto tem muito a nos ensinar nesta noite. E eu gostaria de convidar você nesse instante a pensar um pouco, irmãos, nesse texto, que o Espírito do Senhor possa verdadeiramente, irmãos, falar aos nossos corações nesse instante. Irmãos, nada deveria nos assustar se verdadeiramente temos o Senhor Jesus Cristo. Meus amados, o verso 25 desse texto, aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 14, diz assim: a 4ª vigília da noite, foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Meus amados, essa foi a atitude dos discípulos naquele instante. Eles gritaram de medo. Meus amados, nem mesmo a morte deveria nos assustar. O ser humano, irmãos, ele é muito propenso a desenvolver o medo. Os discípulos, eles temeram, e temeram pelas suas próprias vidas, porque eles não queriam de maneira alguma morrer. Pensaram que ali era um fantasma. Ele aquietou os seus temores, dando-se a conhecer a eles naquele instante. Isso foi, irmãos, algo muito pedagógico, quando o Senhor chega ali ao encontro dos discípulos, caminhando, irmãos, por sobre as águas, e o Senhor aquieta aqueles discípulos. Meus irmãos, nossos temores se satisfazem logo se os nossos erros, irmãos, eles forem corrigidos, especialmente, irmãos, os erros acerca de Cristo. Meus irmãos, preste atenção, é Cristo que verdadeiramente cuida de nós. É o Senhor que intervém nos momentos mais difíceis da nossa vida. Por isso nós não podemos ter uma atitude de incredulidade, nós não podemos duvidar da grandeza, do poder e da majestade do Senhor. E os discípulos, mesmo sabendo quem era Jesus, e ali eles não reconhecendo Jesus, pensando que era um fantasma, eles desenvolveram um profundo medo nos seus corações, porque eles estavam equivocados naquele momento. Eles precisavam reiterar a sua confiança e crer firmemente que o Senhor Jesus era poderoso para trazer um grande livramento à vida daqueles irmãos. Amados, na vida cotidiana, precisamos viver sem esquecer o que Cristo, irmãos, significa para nós e o que Ele fez para nos garantir, irmãos, essa tão grande salvação.
Meus queridos, Cristo, Ele é tudo para nós. Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso Salvador. Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas quando Ele derramou o seu sangue ali na cruz, quando Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para nos salvar, para nos libertar de todos os pecados, para curar cada uma das nossas enfermidades. O Senhor Jesus Cristo fez isto para garantir a nós essa tão grande salvação. Por isso, meus amados irmãos, nós não temos que temer absolutamente nada. Não há dificuldade que possa impedir a manifestação de Cristo a favor do seu povo. Quando chega, irmãos, o tempo fixo, o tempo propício, o Senhor vai, irmãos, intervém, Ele manifesta as suas maravilhas, o seu poder, Ele nos dá grandes livramentos, irmãos, Ele abençoa completamente as nossas vidas. Meus irmãos, foi no mar também que o Senhor deu grande livramento ao povo, quando o faraó estava ali, irmãos, tentando pegar aqueles irmãos, e o Senhor abriu o mar, irmãos, e o povo passou em terra seca, e o Senhor deu grande livramento àquelas pessoas. E aqui no mar, o Senhor ainda, irmãos, traz lições preciosas à vida dos discípulos. O Senhor vai, irmãos, e anda por sobre as águas e ensina aos discípulos de que eles deveriam confiar, de que eles deveriam tão somente crer. Meus amados, você entende? Nem mesmo este tempo de pandemia, esse tempo, irmãos, de dor, esse tempo de dúvida, esse tempo de insegurança, esse tempo de luto, meus irmãos, é motivo para desespero ou pânico, se Cristo estiver conosco, obviamente. Irmão, Jesus é maior do que tudo isto. Ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Meus amados, nesse texto vemos claramente o controle de Cristo sobre os mares, sobre os oceanos. O Senhor é poderoso sobre todas as coisas e nós devemos tão somente, irmãos, descansar o nosso coração. Jesus trouxe aos discípulos naquele momento de pânico, de medo, quietude no barco, quando se fez conhecer naquela noite certamente fria, escura, e o Senhor, irmãos, vai ali e aquieta o coração daqueles irmãos. Queridos, você já conhece a Cristo? Se você já conhece a Cristo, você não tem que temer absolutamente nada. Amém? Olhe para Ele, pois Ele quer lhe abençoar. Ele quer resolver cada um dos seus problemas, cada um das suas dificuldades. Não importa a crise, não importa a luta que de repente você possa passar, mas você deve tão somente confiar plenamente no Senhor. Saiba que o cuidado de Cristo jamais será nos negado. Mesmo que a gente, irmãos, não entenda, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mesmo a adversidade, mesmo a luta, mesmo a dificuldade, meus irmãos, a aflição parece ser uma oportunidade para a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Por isso eu quero lhe dizer nesta noite, confie completamente no Senhor. Não importa a luta que você possa eventualmente estar passando nesse instante, mas eu digo, descanse o seu coração. Não fique em pânico, não fique preocupado, não fique desesperado. Descanse o seu coração diante do Senhor. Respire, ore. Leia as Sagradas Escrituras, faça o culto doméstico com a sua família, se achegue à presença do Senhor e confie completamente de que o Senhor há de ajudá-lo nas lutas e nas dificuldades. Meus amados irmãos, esse texto, irmãos, é maravilhoso porque nos faz pensar nessas verdades de que nada em absoluto deve nos assustar. Se nós temos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, se Jesus está no barco da nossa vida, irmãos, nós devemos confiar completamente no Senhor. É interessante aqui, irmãos, que no verso 29 a gente vai perceber que Pedro, ele conheceu o poder de Deus, como também ele conheceu um pouco da sua própria humanidade e da sua fraqueza. Isso é muito interessante, irmãos. O verso 29 diz assim: disse-lhes ele, vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Meus amados, Pedro, ele caminhou sobre as águas. Ele caminhou por sobre as águas, não por diversão e nem por vanglória, senão, irmãos, preste atenção,
para ir a Jesus. E nisso, irmãos, ele foi sustentado maravilhosamente, quando Jesus disse: pode vir, Pedro, caminha aqui por sobre as águas. Meus irmãos, o Senhor nos promete um sustento especial, e nós, irmãos, devemos tão somente esperar, e esperar, irmãos, nas promessas de Deus, nas promessas, irmãos, espirituais, que fortalece a nossa vida. Tampouco, irmãos, podemos sequer ir a Jesus a menos que sejamos, irmãos, sustentados pelo seu poder e pela sua grandeza. Cristo disse a Pedro que fosse a ele, não só para que pudesse andar por sobre as águas. O Senhor Jesus Cristo não estava fazendo ali, irmãos, com os discípulos um turismo marítimo, onde cada um, irmãos, ia andar ali por sobre as águas. Nisto, irmãos, Pedro demonstrou coragem, já que ele havia sido um homem, irmãos, do mar. Pedro, irmãos, em dado momento, quando ele foi chamado para se tornar um discípulo de Cristo, ele era um homem do mar, era um pescador muito experiente, muito versátil, e ele sabia, irmãos, os perigos do mar. Mas quando Jesus o chamou para que ele pudesse andar por sobre as águas, ele não hesitou, e ele foi. Meus irmãos, ele só foi porque o Senhor Jesus Cristo o chamou. Pedro foi, irmãos, um bom exemplo naquele instante ali, quando ele, irmãos, em meio a todos os discípulos que estavam no barco, ele criou coragem, irmãos, e ele foi. Aí, irmãos, ele foi um grande exemplo. E é assim, irmãos, que nós podemos desfrutar do poder do Senhor. Mas Pedro também, irmãos, ali, ele conheceu um pouco da sua própria fraqueza. Frequentemente, irmãos, o Senhor permite que seus servos tenham a possibilidade de fazer as suas escolhas. E às vezes, irmãos, nessas escolhas o Senhor prova o nosso coração e a nossa vida. O Senhor nos mostra a grandeza do seu poder e da sua graça nos nossos corações. E é muito importante, irmãos, que a gente peça sabedoria e discernimento espiritual, para que a gente, irmãos, não venha tomar as nossas decisões sem consultar o nosso Deus. Quantas vezes, meus amados irmãos, a vontade permissiva de Deus, ela é acionada nas nossas vidas e fazemos, irmãos, determinadas coisas sem a orientação de Deus. E o Senhor muitas vezes concede que a gente, irmãos, tome determinadas decisões para que o nosso caráter, irmãos, seja moldado e seja trabalhado pelo Senhor. Não porque Deus queria que determinadas coisas nos acontecessem, e sim, irmãos, para que nós pudéssemos depender completamente dEle nas nossas vidas. Precisamos, irmãos, aprender a colocar diante de Deus cada uma das nossas decisões. Isso é algo, irmãos, muito importante na vida do cristão. Muitas vezes, irmãos, nós caminhamos de um lado para o outro, tomamos as nossas próprias decisões e muitas vezes, irmãos, nós erramos muitas vezes, mas é necessário, irmãos, que a gente possa confiar completamente no Senhor. Meus irmãos, Pedro foi de encontro a Jesus, mas é interessante, irmãos, que quando Pedro tomou aquela decisão, quando o Senhor disse: pode vir, Pedro, ele começou a andar por sobre as águas. Mas, em dado momento, ele passou a olhar as circunstâncias, o que lhe levou a naufragar naquele momento, e ele começou a submergir naquelas águas geladas daquele mar da madrugada. Mas o Senhor Jesus o tomou pela mão. Aí, irmãos, Pedro reconhece que ele errou, quando ele deixou de olhar para Cristo e ele passou a olhar para o mar. Isso é muito interessante, irmãos, porque às vezes na nossa vida cotidiana, na nossa caminhada, em vez, irmãos, da gente colocar os nossos olhos em Cristo, em vez, irmãos, de nós olharmos para as suas promessas, de vivermos a sua palavra, meus irmãos, a gente fica olhando para as circunstâncias, querendo tomar o rumo da nossa vida, o leme da nossa vida, e querendo resolver todos os problemas. Meus amados irmãos, muitas vezes os nossos olhos, eles não estão no Senhor. Muitas vezes parece que os nossos olhos estão no mundo, no perigo. Você concorda? Que muitas vezes nós agimos assim? Na jornada da nossa caminhada, podemos com facilidade perecer se Cristo não estiver conosco, se o Senhor Jesus Cristo não for o centro da nossa vida, se o Senhor Jesus não dirigir a nossa caminhada, certamente, irmãos, haveremos de perecer, haveremos, irmãos, de fracassar. Você percebe, meu irmão, que as lutas existem, mas Cristo é muito maior do que as lutas, muito maior do que qualquer dificuldade. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos reiterar nossa confiança no Senhor e depender completamente dEle.
Meus irmãos, aqui Pedro conheceu o poder do Senhor Jesus, como também ele pôde contemplar a sua fraqueza, a sua insegurança, o seu pecado. Meus amados irmãos, quando deixamos de olhar para Jesus, facilmente a gente desfalece. É interessante, irmãos, que no verso 30 desse texto diz assim: mas, sentindo o vento, teve medo. E começando a submergir, clamou o Senhor: salva-me. Meus amados, na vida cristã, às vezes nós agimos assim, como se Cristo não estivesse no controle de todas as coisas. Somos muitas vezes propensos a confiar mais em nós do que no nosso Senhor. Pedro, mesmo vendo os milagres de Jesus anteriormente, ele olhou para o mar e ele quase afundou ali diante de todos os discípulos naquelas águas geladas, quando ele deveria tão somente olhar para o Senhor Jesus, confiar na palavra de Cristo quando disse: venha ao meu encontro. Meus amados, muitas vezes a gente também age assim, olhamos para os nossos problemas e nos esquecemos de que é o Senhor que tem a resolução de cada um dos nossos pleitos, de cada uma da nossa dor, de cada uma das nossas lutas. Mas, irmãos, quando nós o invocamos, o Senhor estende a sua mão poderosa, o seu braço forte, e o Senhor nos salva, e o Senhor nos toma pela sua mão, e o Senhor age e intervém na nossa vida de uma maneira maravilhosa. Por que então, irmãos, nós não fazemos isso na nossa vida, na nossa caminhada, de confiar no Senhor, de clamar a Ele, de confiar que o Senhor está conosco? Meus amados, Cristo é o grande Salvador das nossas vidas. Os que serão salvos, eles devem ir ao Senhor Jesus e clamar por salvação, clamar pelo perdão dos seus pecados. Nunca somos levados, meus amados, a este ponto, senão até que nos achemos, irmãos, naufragando, reconhecendo, irmãos, o sentido de todas as nossas necessidades, que deve nos levar tão somente ao Senhor Jesus Cristo. Meus amados, Pedro recebeu a mão estendida de Jesus. Pedro, irmãos, foi segurado em suas mãos pelo Senhor Jesus Cristo, e o Senhor, irmãos, podia abençoar grandemente a vida de Pedro naquele momento. E aquilo, irmãos, foi tão pedagógico, porque quando Jesus toma Pedro pela mão, Jesus o encaminha lá para o barco, eles entram no barco, os ventos cessam. E certamente o final daquela madrugada, irmãos, foi um tempo onde o Senhor Jesus Cristo pôde ensinar muitas coisas aos discípulos. Meus amados, o Senhor, Ele repreendeu a Pedro naquele momento, porque foi muito necessário, e isto para que Pedro pudesse aprender. E o verso 31, irmãos, desse texto diz assim: imediatamente estendeu Jesus a mão e segurou, e disse-lhes: homem de pouca fé, por que duvidastes? Meus amados, alguém já disse que se pudéssemos acreditar mais, sofreríamos menos. A fraqueza da fé é o predomínio, irmãos, de nossas vidas, desagradam ao Senhor Jesus Cristo, porque não há uma boa razão para que os discípulos de Cristo tenham dúvidas. Não há, irmãos, nenhuma razão, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é tudo para nós. Ainda, irmãos, que um dia seja muito tempestuoso, Ele é para nós, irmãos, o consolo. E o Senhor, irmão, sempre estará presente, mesmo, irmãos, que a gente viva tempestades, adversidades e lutas. Meus queridos, Jesus, Ele havia multiplicado os pães. Só Jesus, irmãos, poderia andar por sobre as águas. Nenhuma pessoa andou sobre as águas, a não ser o Senhor Jesus. E Jesus permite que Pedro fosse a Ele para manifestar o seu poder e mostrar também um pouco da fraqueza que havia no coração de Pedro. Irmãos, nada pode ser feito em nossas vidas se o Senhor não fizer, se o Senhor não promover, irmãos, libertação, se o Senhor não promover cura.
se o Senhor, irmãos, não agir nas nossas vidas de uma maneira poderosa e sobrenatural. O que vai a Deus deve crer. O que crê em Deus irá a Ele. Isso é algo, irmãos, muito importante. Não esqueça disto. Não deixe que sua incredulidade seja ativada na sua vida. Muitas vezes, meus irmãos, nós ativamos a incredulidade. A gente olha para as circunstâncias, em vez de olhar para o Senhor, a gente coloca os nossos olhos, irmãos, em tudo aquilo que está à nossa frente. De modo, irmãos, que a gente precisa olhar para o Senhor e confiar plenamente que Ele tem o controle sobre todas as coisas. Mesmo no momento da crise, mesmo no momento da enfermidade, no momento da luta. Mas em qualquer circunstância, irmãos, nós devemos confiar e saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E Ele estende a mão, e Ele cuida de nós, e Ele cumpre os seus propósitos na vida de cada um. Por isso é importante que a gente lute para vencer, não na nossa força, mas na força do Senhor, que a gente possa se achegar a Ele, e que a gente possa crer, irmãos, no seu poder, na sua grandeza, reconhecer o poder de Deus, irmãos, nas nossas vidas. Isso é algo muito importante. Por isso eu lhe digo nessa noite, olhe a luz lá no fim do túnel. Não existe dificuldade que não possa ser vencida em Cristo e no seu poder. Os discípulos tinham visto muitas maravilhas na vida das outras pessoas. É muito interessante, irmãos, o que esse texto nos ensina, porque até então, irmãos, os discípulos tinham contemplado as maravilhas do Senhor na vida de tantos. Mas aqui e agora, nesse exato momento, irmãos, quando eles estavam ali no mar, eles careceram, irmãos, da manifestação do poder de Deus através do seu Filho Jesus nas próprias vidas de cada um daqueles discípulos. Aqui no texto, irmãos, Pedro suplicou pela sua própria vida, porque ele não queria morrer. Era ele, irmãos, que estava precisando agora da intervenção de Cristo. Na sua vida, Cristo, irmãos, estava ao seu lado, e ele olhou para as ondas, e ele olhou para o mar frio. Imagina só, irmãos, esse momento, como Pedro precisava aprender, como Pedro precisava desenvolver a sua fé, como Pedro precisava efetivamente, irmãos, crer que o Senhor, irmãos, estava ali com ele, e que jamais, irmãos, ele ia sucumbir naquele mar frio, porque foi Jesus que disse, venha, e ele começou a andar e desfrutar daquele momento, irmãos, tão abençoado, mas em dado momento, ele olha para o mar frio. Meus queridos, quantas vezes situações assim também acontecem na nossa caminhada. É assim, meus irmãos, que muitas vezes nós agimos, olhamos para os problemas e não olhamos para quem pode resolver cada um dos nossos problemas, cada um, irmãos, das nossas dificuldades. Irmãos, Ele nos toma pela mão, é o Senhor que nos toma pela mão e diz, não temas porque eu te ajudo, não temas porque eu vou resolver cada uma das suas dificuldades, cada uma das suas lutas. Meus irmãos, o nosso Cristo está vivo. E Ele, irmãos, nos ajuda. O Senhor, irmãos, tem o controle sobre tudo. E o que eu posso lhe dizer nessa noite? Preste atenção. Se achegue a Ele. Creia que o Senhor Jesus pode lhe ajudar. Creia que o Senhor Jesus Cristo pode lhe salvar. Creia que o Senhor Jesus Cristo pode lhe redimir. Creia que o Senhor Jesus Cristo pode curar cada uma das suas enfermidades. Porque o nosso Cristo, irmãos, está vivo. Ele não está mais naquela tumba fria, mas Ele ressuscitou. Ele está à presença de Deus Pai Todo-Poderoso intercedendo por cada um de nós. Meus queridos, esse texto é maravilhoso, porque nos faz perceber um pouco, irmãos, do ponto de vista negativo, da nossa fraqueza na vida de Pedro, quando ele, irmãos, olhou para as águas frias. Mas também, irmãos, Pedro foi corajoso quando ele obedeceu ao chamado de Jesus e andou por sobre aquelas águas. Meus queridos irmãos, nós precisamos tão somente também nos colocar diante do Senhor, clamando a Ele, irmãos, por misericórdia, clamando a Ele por graça, mas nós, irmãos, também devemos descansar o nosso coração na presença do Senhor. E eu quero lhe perguntar nessa noite, o que você carece de receber da parte do Senhor Jesus Cristo nessa noite? Arrependimento por cada um dos seus pecados, que você nessa noite arrependa-se. A Escritura nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você carece de paz, de quietude no seu coração? A Escritura nos ensina que nós devemos lançar diante do Senhor cada uma das nossas ansiedades,
porque é o Senhor que verdadeiramente tem cuidado de nós. Você se sente inseguro, incapaz, nesse momento de pandemia, nesses instantes que são tão difíceis para todos? Eu lhe digo, confie no Senhor, entregue-se completamente a Ele, porque é o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que abre portas, é o Senhor que abre caminhos, é o Senhor que abre o mar, é o Senhor, irmãos, que nos dá a vitória em meio às lutas, em meio aos tormentos e em meio às dificuldades. Que a gente possa tão somente, meu querido, confiar completamente no Senhor, de que é Ele, irmãos, que cuida de nós, de que é Ele que abençoa completamente as nossas vidas. Meus amados, vemos um tempo onde parece que todo um cenário trabalha contra nós, especialmente, irmãos, nesses tempos de pandemia que nós estamos vivendo. A todo momento, irmãos, vivemos situações que podem nos levar a murmurar ou ficar triste, ficar preocupado, com medo. No entanto, é interessante, irmãos, que o alvo desse texto não foi acalmar a tempestade. É muito interessante, irmãos, o Senhor Jesus Cristo leva os discípulos ao mar. O mar, irmãos, fica muito furioso, com muitas ondas, e leva o barco, irmãos, para alguns estágios de distância, e o Senhor Jesus Cristo anda por sobre o mar, ali, irmãos, e se apresenta àqueles discípulos. Mas o propósito de Jesus ali, irmãos, não era este, de acalmar a tempestade, por mais que de repente a gente possa pensar nisso, mas foi, irmãos, a confissão de adoração dos discípulos. Queria que você entendesse isso nessa noite. O verso, irmãos, 33 desse texto traz essa grande resposta para nós. O verso 33 diz assim: então os que estavam no barco adorando, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eu vou repetir. Então os que estavam no barco adorando-no, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Meus irmãos, Cristo, Ele é o Filho de Deus. Cristo, Ele é tudo para nós. Ele é o Filho de Deus, irmãos, que veio nos salvar. Só Ele tem o poder para perdoar os nossos pecados, porque Ele é o Messias prometido, o Senhor, o Salvador. Você crê neste Cristo? Preste atenção nessa noite. Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele tem o poder sobre a morte. Ele tem o poder sobre o pecado. Cada cristão deve exercitar sua fé em Cristo, sabendo que só Ele pode segurar nas nossas mãos, porque o Senhor tem o poder absoluto sobre todas as coisas. Meus amados, não podemos olhar os problemas apenas. Não podemos, irmãos, viver pautado, irmãos, nas evidências desta vida, por mais que seja difícil. Esse tempo, irmãos, de pandemia, devemos confessar que Cristo pode mudar as situações ao desenvolver a nossa fé. Pedro, irmãos, foi exortado porque ele tinha pouca fé. Oremos, irmãos, para que o Senhor aumente a nossa fé. Cada um de nós, irmãos, deve adorar a Cristo pelo que Ele é e pelo que Ele significa para cada um de nós nas nossas vidas. Isso é algo muito importante, irmãos, nesses tempos de dificuldade. Devemos recorrer a Deus. Eu lhe pergunto nessa noite,